Olá, pessoal. Paula Daíra aqui do Papo Net. Vamos completar no dia 4 de abril um ano de Papo Net. Desde a nossa primeira publicação do nosso primeiro vídeo da série Papo Net, já estamos completando um ano. E fizemos mais de 320 vídeos nesse período. Comemorar não é uma palavra que se aplique no meio de uma pandemia. Não estamos comemorando um ano. Estamos completando um ano. Mas existe uma ligação muito forte entre a pandemia e o Papo Net. O Papo Net surgiu num momento em que a pandemia nos isolou, né? O nosso primeiro vídeo foi do João Cortés, que ele estava precisando se manifestar, porque ele tinha falado durante 40 minutos dos problemas advindos do isolamento, do inicial lá da pandemia, que causou sérios problemas para muitos empresários, principalmente para os pequenos empresários. E ele deu uma entrevista de mais de meia hora para um grande meio de comunicação e só deixaram 15 segundos no ar. Aí eu falei, manda aí o material e a gente publica aqui. E depois desse, ele mandou 40 minutos de vídeo. E depois desse, vieram outros. E a gente trouxe outras pessoas que tinham muito conteúdo, tinham muito o que falar sobre aquele momento, né? Na sequência veio o Hamilton Terni Costa, que é um consultor internacional, que também estava muito preocupado com a situação. Depois veio o professor José Pires, um professor responsável pela formação de centenas de profissionais da área gráfica, que também tinham o que dizer. E depois vieram iniciativas como o Futuro das Gráficas, uma iniciativa do Marcelo Ferreira, do grupo CCA, que é o Comitê de Consultores Associados. Eles elaboraram, são 4 consultores que sempre falam aqui no Papo Net, que fizeram uma divulgação gratuita, uma programação de conteúdo gratuita, aberta ao público, durante quase um mês, né? Aliás, durante mais de um mês, foi do dia 27 de abril ao dia 30 de maio. Nós também trouxemos aqui a iniciativa da Alpha Graphics, que até então tinha um conteúdo voltado para os seus franqueados, os seus colaboradores, e resolveu abrir esse conteúdo para o público em geral. Entrevistamos aqui uma das primeiras entrevistas com o Rodrigo Abreu, que também foi quem me ensinou a fazer live. Eu não sabia fazer live, eu não tinha nenhuma experiência digital, de publicação de conteúdo digital assim em vídeo, né? A minha experiência na Publish era de publicação em sites, em portais, né? Escrito, né? Não falado, nem muito menos audiovisual. E aí veio o Futuro das Gráficas. O Futuro das Gráficas, com o apoio da Andigraph, que eu achava que seria quem ofereceria a plataforma de divulgação da iniciativa Futuro das Gráficas, mas acabou ficando por minha conta, né? O Roberto Moreira, presidente da Andigraph, solicitou a nossa ajuda nesse sentido. Como eu já tinha aprendido alguma coisa, né? A gente sempre acha que sabe mais do que realmente sabe. Me meti a fazer esse mês inteiro de transmissão ao vivo. E foi muito bom. O canal cresceu, a gente se tornou um canal de divulgação de informação, e esse é o ponto que nos liga à pandemia. Essa pandemia mostrou o quanto a gente precisa de informação de qualidade, o quanto a gente precisa. As pessoas estão ficando muito binárias, elas recebem uma informação e é só aquela informação. Qualquer outra informação que conteste essa informação é renegada, né? Ou seja, ou é 0 ou é 1, as pessoas estão ficando binárias, né? E não existe esse binário, existe 50 tons de informação, existe 50 milhões de tons de informação. A informação não é 100% isso ou 0% aquilo, né? E é isso que a gente tenta fazer aqui no Papo Net, levar a informação. Porque a gente sabe que informação é o que move o futuro, é o que cria o futuro, né? Sem informação a gente se perde, a gente não tem como controlar. Aqui no próprio Papo Net, no Futuro das Gráficas, tem uma frase que eu gosto muito do
do Eduardo Azevedo, que é o seguinte: sem medir você não controla. Se você não medir alguma coisa, você não controla. E a medição é a informação, é o dado que você tem. Quando você busca uma informação sobre alguma coisa, você está medindo alguma coisa. Você está criando parâmetros, né? Isso é verdadeiro, isso é falso, isso é meio falso, meio verdadeiro, isso é o que está o que está acontecendo, né? Então é possível a gente levar informação, e é o que nós acreditamos. Vamos levar informação. E quanto mais informação, mais as pessoas, baseadas nessas informações, nas boas histórias, nas histórias não tão boas, nas críticas, nas reclamações que a gente traz aqui no Papo Net, é que as pessoas podem talvez se inspirar, se balizar, né? E fazer as suas próprias decisões, as suas próprias iniciativas. E aí moldar seu próprio futuro, mudar seu próprio futuro. É isso que a gente acredita aqui no Papo Net. E fazemos isso há 320 vídeos, né? São 320 atividades, mais do que 320 atividades que nós já fizemos esse ano que passou, tá? E esse ano aqui nós já começamos com várias entrevistas, né? Já fizemos várias entrevistas, desde o doutor Levi Seregato, presidente da Abigraf, que veio falar como é que está a expectativa da Abigraf para 2021. Depois tivemos aqui José Roberto Sevieri, um especialista em franquias, uma pessoa que não parou durante a pandemia, que continuou trabalhando as franquias para que as pessoas empreendessem durante a pandemia, né? E também um especialista em eventos, que já fez grandes eventos, capitaneou grandes eventos nesse país, né? Um grande conhecedor disso. Trouxemos de novo a Milton Terno Costa, que sempre vem aqui mostrar tecnicamente, com informações técnicas, o que pode ser feito, o que está sendo feito e o que precisa ser feito no mercado gráfico. Trouxemos Paulo Passos Filho, uma pessoa que praticamente nasceu dentro de eventos, né? Já quase 40 anos no mercado, um profundo conhecedor da área de eventos e que sempre nos posiciona de uma forma muito equilibrada sobre o que precisa ser feito nesse mercado de eventos, para que o mercado de eventos se reaqueça, retome e com isso também traga junto os outros mais de 50 segmentos que vêm junto com os mercados, inclusive o segmento gráfico, né? Trouxemos Fábio Mortara, da Tussides Brasil e América Latina, tá? Essa iniciativa maravilhosa de valorização do papel, tá? Tivemos reviews de produtos, como o review de produtos ERP feito pelo Eduardo Azevedo. Tivemos a Tânia Galuzzi falando do sucesso dos podcasts, né? E dos projetos de podcasts do Ondas Impressas aí para 2021. Né? Podcast foi algo que cresceu muito, é mais um canal de informação, como eu digo, informação é fundamental. Cresceu muito a importância dos canais de comunicação e o podcast tem sido talvez o canal que mais cresceu nessa pandemia. Trouxemos aqui a visão lá de Singapura da empresária Ana Pessoa, que também já foi jornalista de um grande meio de comunicação, de uma grande mídia, trazendo um contraponto, mostrando aí para onde a bússola está apontando em termos do enfrentamento à pandemia nos países que tem tido mais, um dos países que tem tido mais sucessos nesse enfrentamento, que é Singapura. Tá? Trouxemos as novidades da HP, que ela entra com inovação, né, no mercado, trazendo inovação para o mercado de impressão. Falamos com Antônio Brito, direto de Portugal, sobre como é que estava a vacinação lá, como é que estava a vacinação nesse começo de ano, e prevendo aí o que poderia acontecer aqui com a gente, e dando algumas sugestões importantes de como enfrentar essa pandemia. Trouxemos também, para dar uma boa notícia do crescimento da venda de livros, ninguém menos do que o diretor da Bienal Internacional de Livro e presidente da CBL, Vitor Tavares, para falar um pouco sobre essa bela novidade que foi o crescimento de 2% da venda de livros no ano passado, mesmo com a pandemia, algo sensacional.
Também completando essa informação dos livros, o presidente da ANL, da Associação Nacional das Livrarias, Bernardo Gurbanov, veio falar sobre a importância do impresso na sociedade. Ainda sobre livros, falamos com Eurico Palazzo, que tem uma iniciativa maravilhosa de usar a ficção para fazer a motivação nas corporações, para incentivar os funcionários das corporações a partir de casos, de histórias de ficção, de literatura de ficção aplicada no cotidiano das empresas. Outra boa notícia foi a concessão por 30 anos do AMB para a GL Evento, que aposta dessa forma e mostra como o futuro de eventos é promissor. Bem no meio da pandemia, eles fazem um aporte desse, um comprometimento desse tamanho durante 30 anos para o mercado de eventos aqui em São Paulo. Trouxemos também novidades, como o Grazi da Gráfica, um novo canal de comunicação no Instagram que está falando sobre descomplicar os termos gráficos. Hoje que as pessoas estão já indo diretamente nas gráficas, através do Web2Print, através do e-commerce, estão pedindo seus produtos diretamente na gráfica, então elas precisam entender um pouco mais, descomplicando um pouco os termos gráficos, as especificações técnicas gráficas. E nesse aspecto, a Grazi tem feito um trabalho interessantíssimo, uma proposta muito boa dentro do mercado. Para fechar esse ano, esse início de ano, trouxemos o presidente interino da Abigraf Nacional, pela primeira vez, um executivo fora de São Paulo, está fazendo, às vezes, levando a presidência dessa importante entidade, a Associação Brasileira da Indústria Gráfica, e entrevistamos Carlo de Giorgio, lá do Rio de Janeiro, para falar sobre os números do setor gráfico. E com isso a gente passou muita informação e vai continuar passando informação aqui no Papo Net. Além dessas entrevistas, que já tem sido a nossa principal característica, mais de 220 entrevistas publicadas, nós estamos fixando agora, periodicamente, algumas lives sobre alguns temas específicos. Temos o Boas Impressões, uma live capitaneada pelo professor José Pires, juntamente com seus ex-alunos e seus parceiros, e hoje seus parceiros, Robson Xavier de Carvalho, da Cor e Processo, e João Leodônio, da Paris Sublimação. Eles fazem quinzenalmente uma live com as boas experiências, os bons resultados, os casos de sucesso e os conceitos com boa prática aplicados no mercado, para mostrar que é possível que as coisas funcionem corretamente, que é possível ter sucesso no meio dessa pandemia, que é possível se atingir objetivos importantes no meio dessa pandemia. É possível se atingir resiliência nessa pandemia. Essa iniciativa do Boas Impressões gerou, inclusive, o núcleo de pesquisa Boas Impressões. Já fizemos uma primeira pesquisa com uma visão microeconômica e financeira da resiliência do mercado gráfico durante a pandemia. Pretendemos repetir mais algumas vezes essa pesquisa ao longo do ano para se ter uma tendência do que está acontecendo com esse mercado. Outras pesquisas virão, estão em elaboração, então aguardem novidades aí do Boas Impressões. Além disso, nós temos a live Questão Pessoal, apresentada pela consultora do CCA, Cristina Simões. É fundamental falar de recursos humanos, é fundamental falar do principal patrimônio que toda empresa tem, que todo profissional tem, que é a vida humana, que é o recurso humano. E a Cristina tem feito isso com brilhantismo, acompanha aqui sempre na última quarta-feira de cada mês. Além disso, nós temos a live It's Alive, uma live específica para se comentar o que está acontecendo. 3 comunicadores convidados, a Tânia Galuzzi, do Ondas Impressas, o Flávio Xandó, do Papo Fácil, e o René de Paula Júnior, do Radinho de Pilha, 3 comunicadores que geram conteúdo no mercado, que buscam informações, levam informações, fazem uma curadoria sensacional
das melhores informações, eles vão estar comunicando, vão estar debatendo aqui, falando sobre as últimas notícias a cada mês. Nós estamos tentando marcar sempre na primeira quinta-feira de cada mês esse bate-papo It's Alive. Por último, temos ainda o de Gutenberg e a Zuckerberg, uma live que fala do livro Alive, né? Ou seja, a comunicação, desde a comunicação impressa até a comunicação digital atual, as vantagens e desvantagens de cada um desses meios de comunicação, os critérios que a gente pode utilizar para aproveitar melhor as características de cada um desses, a importância da mídia impressa, a importância da mídia digital, e nós vamos estar falando isso a cada 15 dias, a próxima edição no dia 8 de abril, falando sobre embalagens impressas, né, sobre a impressão nas embalagens, a comunicação através da embalagem, que também tem se tornado tão fundamental na sociedade moderna. Então não percam, ainda temos mais novidades. Sem falar, inclusive, que para marcar esse ano tão difícil que nós passamos, que nós sobrevivemos, né? Temos que lembrar que mais de 300 mil pessoas não conseguiram, e muitos mais ainda devem vir antes que essa pandemia seja superada, muito mais, infelizmente. Não quero nem mencionar os números que podemos chegar, não quero nem imaginar esses números que podemos chegar. Mas para homenagear as pessoas resilientes que superaram, que conseguiram se destacar mesmo durante essa pandemia, nós criamos a primeira edição do Prêmio Papo Net, e com 10 categorias, 7 categorias voltadas para empresas, entidades ou coletivos, e 3 categorias voltadas a personalidades, né? Um júri de renomados consultores, empresários e personalidades do setor gráfico foi convidado e está fazendo a votação inicial, a indicação inicial dos finalistas. Vamos chegar a 3 finalistas em cada categoria, e assim que estiver pronta essa listagem, nós vamos abrir para a votação pública dos vencedores em cada uma dessas categorias, e dessa forma homenagear o mercado gráfico como um todo, que conseguiu se superar com coragem, com resiliência, com determinação e com criatividade esse momento que nós estamos passando e que ainda não terminou, que ainda talvez até fique pior, infelizmente. Espero que não, espero estar redondamente enganado. Mas isso foi o que nós fizemos nesse primeiro ano. Nós nos concentramos em ser um canal aberto de divulgação de informação, porque só a informação disseminada, só o acesso à informação precisa, confiável, validada, permite que construamos um futuro sólido, um futuro melhor, sólido e confiável, e que se mantenha, que seja sustentável. Obrigado e nos vemos online aqui no Papo Net.